Boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos à Casa Espírita, local abençoado, onde nós trazemos a esperança e encontramos a consolação. Antes de tudo, uma grandiosa escola. Para muitos, às vezes, é necessário que seja um hospital, para depois, então, em sendo tratados, nós continuarmos a desenvolver a nossa caminhada, a nossa jornada. Mas o centro espírita é essencialmente uma escola, um grande educandário. Na noite de hoje, meus amigos, consta do programa lá do Maria de Nazaré, de Votuporanga, casa à qual nós pertencemos, e é onde nós aprendemos muito e continuamos a aprender, que deveríamos estar fazendo comentários a respeito do Código Penal da Vida Futura. É um tema que nós abordamos e que está inserido no livro O Céu e o Inferno. Muitas vezes um pouco esquecido dentro da doutrina, porque é gostoso ouvir falar de Jesus de Nazaré. Então o Evangelho é primordial, é importantíssimo. É o mais importante livro da nossa doutrina, o Evangelho de Jesus. O primeiro é o livro dos Espíritos, mas o mais importante é o Evangelho. Porque é ali onde nós encontramos todo o contexto moral, todo o contexto abençoado, indicativo, luminoso, aonde nós deveremos basear a nossa conduta, receber desse compêndio o exemplo de Jesus, o seu discernimento, as suas explicações, e nos mostrando como deveria ser a jornada de um cristão. Então, o Evangelho é muito bem-vindo nas nossas vidas. Mas a nossa doutrina também se completa com o livro dos médicos, com a Gênese e o Céu e o Inferno. Mas é um livro um tanto quanto esquecido, mas também importante na nossa caminhada, na nossa jornada. Em especial o tema desta noite, ele vai nos falar do que, o que nos espera na vida futura. Quem de nós não tem a vontade de saber o que vai acontecer conosco tão logo nós morramos? Aliás, a palavra morrer, ela está apagada do dicionário espírita. Na doutrina espírita não se morre. Nós voltamos ao mundo espiritual, deixamos o corpo físico que nos foi útil na vida que estamos vivendo, os meios de organização da comunidade que nós abrigamos dão conta de fazer os funerais, organizam o nosso corpo, para que nós continuemos a viver na essência em espírito, com o nosso perispírito, do outro lado da vida. Então, na doutrina espírita, ninguém morre, nós continuamos a viver. E o que é que vai acontecer conosco quando nós deixarmos esse corpo físico? Quando nós falamos Código Penal da Vida Futura, até parece que haverá um tribunal quando nós chegarmos do outro lado, e aí nós iremos ser julgados, analisados por aqueles que estão na condição de superiores, por Deus, o nosso Pai, por algum outro espírito mais evoluído, e nós vamos nos distanciando desse tipo de informação. Quando nós chegamos na doutrina espírita, nós começamos a receber informações diferentes deste conteúdo. Porque ao nosso ver, ao ver daqueles que codificaram a doutrina espírita, de Allan Kardec, da pleiade de espíritos benfeitores que o ajudaram na elaboração dos livros dessa mensagem tão digna, tão alta em moralidade
tão perto da perfeição, que nós começamos realmente a ver a vida de uma outra forma. Nós vemos a caminhar pela terra informações aos fiéis, aqueles que se abrigam ou que buscam ajuda para entender a vida em outras concepções religiosas, informações diferentes, e elas variam de uma placa religiosa para outra. Irmãos nossos que merecem o nosso respeito, mas que passam a informar aos seus fiéis de que, se nós confiarmos em Jesus, tudo estará resolvido. Outros informam que, se nós aceitarmos o sangue do Cristo, os nossos problemas estarão perdoados. Muitos de nós trouxemos esse nível de informação para quando chegamos na casa de Santo. Não é o que ocorre com o jovenzinho que adentra as fileiras do Espiritismo, enquanto os seus pais vêm para o comentário do Evangelho, para a palestra, os filhos estão lá na evangelização. Para estes não. Para esses jovenzinhos, para as nossas crianças, a informação é bem diferente. Já começam a receber desde pequenos a ideia de um Cristo que se fez naquela condição, o mais puro, o mais nobre, o mais perfeito dos espíritos que reencarnou na terra. Mas ele foi um exemplo que dignificou a sua permanência por aqui. Os seus 33 anos de jornada terrena foram só de exemplos, de chamamentos, de convites e de ditames, como deveria ser o nosso procedimento enquanto encarnados. Os nossos jovenzinhos, as nossas crianças, já recebem a informação grandiosa, valorosa, de que a cada um de nós, segundo as nossas obras. Nós, às vezes, que chegamos na doutrina espírita já carregando o ranço de outras orientações, carregados de uma postura de um homem velho, não um homem velho de idade, mas um homem velho de equívocos, de períodos conturbados, de erros, de atitudes ainda que reconhecidamente equivocadas. Nós chegamos à doutrina espírita ansiosos, desejosos de fazermos melhor, de modificarmos, de nos transformarmos em homens novos, ou seja, aquele que conheceu a mensagem de Jesus de uma forma diferente e quer, a partir de agora, em se baseando nesses exemplos de Jesus, fazer a sua parte, fazer o seu caminho, escrever uma nova jornada. Daí para frente, fazer tudo direitinho, como manda o Evangelho do Cristo. Então Jesus não deixa de ser grandioso para nós espíritas, porque nós não aceitamos que o sangue dele é que nos salva. Jesus não deixa de ser o espírito nobre, sublime, que deverá ser seguido, porque nós não aceitamos que apenas e tão somente confiarmos nele será o bastante para nós alcançarmos a nossa redenção espiritual. Hoje seria difícil de nós engolirmos, entre aspas, a ideia de que podemos, ao longo da vida, distribuirmos mentiras, prejudicarmos o nosso semelhante, fazermos tudo o que desejamos, sem um pingo de responsabilidade, sem vermos ou sem termos a postura de cristãos. Fazemos tudo errado na jornada, egoístas, orgulhosos, avarentos, nos encarregamos de destruir a amizade, a fraternidade, arrebentamos todo e qualquer ambiente onde pudermos estar, e quando chegarmos no epílogo da vida, lá no finzinho, quando a nossa energia já não dá mais sequer para falar,
o mal, que foi o que nós fizemos ao longo da vida. Sequer para praticar atitudes funestas, que foi o que nós ao longo da caminhada fizemos. Então, nesses instantes finais e derradeiros da nossa vida enquanto encarnados, aí nós vamos conversar com alguém que nós julgamos em condição de abolir ou abonar os nossos pecados, ou de alguém que possa dar a nós a extrema-unção. E essa pessoa nos fala, diante da sua condição catedrática ou não, que por termos aceitado Jesus Cristo naquele instante, no finalzinho da vida, ali nos momentos derradeiros, nós pronto estamos salvos. Adquirimos o direito de sentarmos ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós, espíritas, já não temos como compactuar com esse tipo de informação. Já não temos como aceitar esta noção de vida para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Então, a filosofia espírita, ela é um pouco diferente da dos demais irmãos que se dizem cristãos. Ainda mais adiante, entendemos que no contexto da Terra, só mesmo 1/3 da população do mundo, o Oriente, o Ocidente, nós saímos das Américas, vamos para a Europa, para a Ásia, 1/3 da população, 1/3 de toda essa gente que vive no planeta Terra é cristão, aceita Jesus. Os outros 2/3 de viventes no planeta se dividem em outras criaturas. Acreditam em Buda, que não é cristão, em Maomé, que não é cristão, e vão se fracionando os ídolos das mesmas pessoas que têm os mesmos direitos que nós temos e que também deveriam ter os mesmos deveres que nós temos. Jesus é para eles um profeta, assim como para nós existem outros tantos profetas. Então, aceitarmos Jesus, não por exclusão, mas por entendermos nele realmente a criatura que foi um divisor de águas na humanidade, e que nesses 2015 anos que ele passou, deixou um apostolado, deixou escrito, transcrito, ele mesmo não escrevera nada, mas deixou através dos apóstolos, através daquelas criaturas que com eles conviveram, como fazer, como se comportar, como ser ao longo da jornada um verdadeiro cristão. E nós não podemos, por não termos convivido com Jesus, dizer que nós não o aceitamos. Paulo de Tarso também não conviveu com Jesus. O apóstolo Paulo, muito pelo contrário, ao ouvir falar dele nas sinagogas, foi um dos seus perseguidores. Como não pôde perseguir Jesus, perseguia aqueles que o divulgavam, perseguia aqueles que, acreditando nele, Jesus, tentavam levar a boa nova nascente. E vai Paulo atrás de todos os cristãos da época, até o dia em que ele, Jesus, com uma luz resplandecente, maior que o sol, de tanto vê-lo perseguir, Jesus se apresenta a Saulo, não fisicamente, mas uma claridade intensa como jamais o homem viu na terra, e diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? No entanto, aquele mesmo homem que perseguia ídolos, criaturas que tinham no Cristo a mensagem sublime, se transforma e vai ser o maior divulgador. Graças a Paulo de Tarso, a mensagem do Cristo chegou a nós aqui do Ocidente.
senão teria ficado circunscrito àquela região aonde Jesus nasceu, que por sinal hoje é onde se encontram as maiores batalhas do ser humano encarnado. É a região do planeta onde as guerras se estendem mais e mais. Quem acompanha os noticiários da televisão vê que Arábia, Iraque, toda aquela região do Mediterrâneo, em evolução constante, toda ela fervilhando ainda de ódio, ainda em busca do poder, e não se consegue fazer com que a paz ali se estabeleça. O homem ainda lutando contra o próprio homem, em busca de um poder que às vezes está tão perto de nós. Basta apenas e tão somente ser pacífico, concordar. Tantos homens na terra foram mais felizes concordando. Tantas criaturas humanas conseguiram se impor sem erguer uma só arma. Tantos homens na terra fizeram do amor a grande revolução. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, aqui no Brasil, na Bahia, Chico Xavier, em Uberaba. Tantos foram os homens, tantos foram as criaturas que, sem pegarem armas, foram poderosos, tiveram a oportunidade de fazer o bem. Mas assim continua a humanidade. E o espírita cristão, o que adentra as fileiras do espiritismo, sem ser ou sem querer ser perfeito, mas em querendo ser o melhor espírita possível, ou seja, tentando dominar as suas mazelas, tentando entender que a sua imperfeição ela é passageira, que tenta se esforçar para que os seus defeitos, as suas visões diferentes da vida, aquelas que ainda se distorcem do amor e da fraternidade, haverão de ser superadas, haverão de ser suplantadas para fazer com que a fraternidade, a paz, a alegria possa ser parte desta criatura. Nós espíritas que nos propusemos isso, sabemos que nos centros espíritas não existe nenhum ser perfeito, muito menos os dirigentes. São os mais devedores, mas são também os mais conscientes, que devem e sabem se esforçar para fazer um trabalho a miúde, de bom senso, no sentido de que, com certeza, houveram planejado tudo isto no mundo espiritual. Quando nós estamos começando a pensar em termos de vida futura, quando nós começamos, e infelizmente isto só ocorre já no final da nossa caminhada, que bom seria que as pessoas, ainda em tenra idade, ainda em jovenzinhos, pudessem distinguir a real necessidade, a verdadeira realidade a que se vieram encarnar. Se perguntassem a si mesmo: o que é que eu estou fazendo? Aqui vim. O que vim fazer aqui? Olhasse para si, para o meio em que convive, para junto àqueles em que vive na terra, e se perguntasse: qual é a finalidade da minha existência? O que será que eu vim fazer neste plano da vida? Porque muitos reencarnam em meio a dores intensas. Muitos reencarnam sequer sem as necessidades básicas primárias. Nós olhamos, mas será que é possível isso? Deus não provê? Provê. Mas imagina uma criança que nasce na Síria, a mãe, nós temos visto na televisão, a mãe e o pai carregando bebês mesmo. Crianças estão nascendo, onde os pais, no período de transição, estão correndo do local onde houveram fixado residência, aonde foram colocados no mundo, tentando se transferir para um outro lugar, para ver se conseguem comer,
para ver se a gente consegue viver. E nós nascemos nessa região do estado de São Paulo, onde não há terremotos. Existem outras dificuldades, é bem verdade, mas são bem mais fáceis de serem suplantadas. As dificuldades que nós temos não são tão grandes como as que existem em outros locais. Aqui no Brasil mesmo, nós temos um amigo comum lá em Botuporanga, o seu Oliveira, foi quem ajudou a construir o Maria de Nazaré. Ele era um empresário da área de aço, ferro, e em condição favorável na vida, ele ia muito a Salvador, na Bahia. E ele ajudava bastante também a Casa do Caminho, lá no de volta. Doava muito. E ele falava para nós nos dias de reunião lá depois: vocês não sabem o que é dificuldade, vocês não sabem o que é pobreza, vocês não sabem o que é a mãe carregar 2, 3 filhos arrastando pelas mãos e chegar no Divaldo Pereira Franco ou em uma outra pessoa qualquer e pedir pelo amor de Deus por um pedaço de pão. E nós realmente não sabemos. Hoje, bem ou mal, a sociedade se agrupa na nossa região e uns ajudam os outros. E aí nós vamos ver a grandeza do Criador, fazendo com que um homem seja ajudado por outro homem. Essa é a lei da vida. Mas cada um foi colocado na condição que lhe era o melhor possível. Muitas vezes não é a condição que nós queremos. Muitas vezes o lar em que nós aparecemos ou despontamos para a vida não seja aquele lar que nós gostaríamos de ter para viver. Quem não gostaria de, a hora que colocou o rostinho para fora, abrir os olhos e ver um quarto bem postado, a cama com bastante condição, um colchão macio, nascer numa maternidade onde o pai e a mãe pudessem pagar particular, não precisasse entrar na fila? Quem não gostaria? Mas muitos, ainda assim, têm que aparecer no palco da vida, achando que mereceria algo mais. Se não é o que nós queremos, ou achamos que mereceria, ou mereceríamos algo mais, tenhamos a convicção de que é o que nós necessitamos, de que é o que nós precisamos. E ao longo da escala espírita, ao longo da casa espírita onde nós frequentamos, ao longo dos estudos doutrinários, ou mesmo que nós não frequentemos uma casa onde os estudos ocorram em abundância, existe o Pentateuco Espírita, e se nós tivermos a ousadia de irmos lá e começarmos a observar, a lermos com mais atenção, as informações vão jorrar de tal forma que nós entenderemos de que do mundo espiritual vem a que nós possamos entender que nós estamos tendo tudo aquilo que precisamos para desenvolver mais uma experiência na vida. E aí a filosofia espírita vai se enquadrando em nós. A falta do dinheiro, a pobreza, já vai ser interpretada de uma outra forma, com um pouquinho mais de paciência, com um pouquinho mais de compreensão. Se a dificuldade de saúde for visível logo nos primeiros dias, ou ao longo da própria vida, nós iremos entender que esta é a nossa prova. Porque as pessoas muitas vezes, elas fazem o melhor de si e não conseguem sair daquela condição, ficam patinando ao longo da vida. Então é hora, não de desesperar, mas de continuar sendo honesto, mas de continuar sendo trabalhador, mas de continuar aonde estiver, distribuir a paz, a harmonia, ser mais um elemento agregador, porque ele vai entender a sua prova, a sua condição estará nesta existência,
de lutar e, infelizmente, não ter a condição material em abundância como ele gostaria. Mas com certeza o necessário não lhe faltará. Aquilo que ele realmente precisar, o básico, não lhe faltará. E aí ele vai lá no livro dos Espíritos. A resposta que o mundo espiritual nos fornece. Acreditarmos em Deus em princípio. A certeza da vida futura é para nós condição essencial para nos portarmos na vida sempre com fé. Porque o básico nós iremos ter. É bem verdade que às vezes o básico é o pão com a manteiga. Mas nós teremos o salame, a mussarela. O pão com manteiga que mata, sacia a nossa fome. A mussarela às vezes eleva a pressão. O salame eleva a pressão. Mas o básico, o essencial, nós iremos ter. Então não adianta adentrar a valores morais, a acharmos que podemos dar um galeio na vida, acharmos que nós podemos ser mais inteligentes, dar um golpe, às vezes, naqueles que conosco caminham, e superar ou suplantar valores morais importantes na nossa caminhada. E aí deixamos de ser honestos, mexemos na coisa alheia, que não haveria de ser necessário para nós, mas a ganância, a falta de visão da vida, achando que para ser feliz é preciso ter uma abastância financeira, passamos sobre valores morais e atrapalhamos a nossa jornada. Lá no final da existência, com certeza, vamos ter que resgatar. Por outro lado, quando a facilidade, quando já nascemos num ambiente favorável, ou quando ações, atitudes corroboram para que tudo venha de encontro a nós outros. Porque tem pessoas que parecem que tudo lhe dá certo. Talvez sejam essas pessoas os que passam por uma prova mais difícil, os que estão sob um intenso período de provação do mundo espiritual. O que vão fazer com a facilidade que têm? Ou como vão fazer para fazer com que esse montante que lhes chega tão facilmente possa ser distribuído àqueles que com eles convivem? Então, às vezes, o empresário, ele se flagra pensando: como posso eu fazer? Às vezes é responsável por uma infinidade de trabalhadores. É o mundo espiritual ali colocando, é Deus ali se utilizando do homem para ajudar de novo o próprio homem. Porque os bens, principalmente os financeiros, não são nossos. Eles são de posse transitória. É para que o mundo espiritual veja o que nós iremos fazer com essa condição fácil, com essa facilidade de ajuntarmos, com essa facilidade, e parece que tudo condiz para que cada vez mais esta prova é a mais difícil de ser suplantada. Porque não vale o egoísmo tanto quanto não vale para o que não tem nada. Não vale o orgulho tanto quanto para o que tem menos. Estes sim sabem que têm a responsabilidade de direcionar às vezes a vida de um número muito grande de irmãos seus que convivem com eles no mesmo município, no mesmo ambiente. A eles está sendo dada a oportunidade de melhorar ou de piorar a vida daqueles que com eles convivem. Então, se todos nós vivêssemos sem tentarmos ludibriar a lei natural da vida, não a lei dos homens, muitas vezes a lei dos homens também desejamos ludibriar, mas a lei natural da vida,
nós não seremos condenados pela vida maior por estarmos em condição financeira abastada, mas nós estaremos sendo analisados, olhados pelo mundo maior, se tivermos possibilidade de ajudar, de socorrer uma criança que passe sem roupa no período frio, descalça pela nossa frente, e não fizermos nada para ajudar. Então, os valores a que nós devemos sustentar a nossa existência, desde o princípio, quando aqui chegamos, até o dia em que nós retornarmos ao mundo espiritual e tivermos que passar pelo crivo, não de um tribunal, como nós dissemos no princípio, mas do grande e maior tribunal, que é a nossa consciência. Não haverá ninguém do outro lado. Nós encontraremos na porta do céu. Ele não existe como local específico, apropriado, assim como também não existe a porta do inferno como local circunscrito no mundo espiritual com as criaturas. Não encontraremos São Pedro, como nós comumente ouvimos, com a papeleta na mão, perguntando o nosso nome, o que nós fizemos, a ver se está correto com o que lá está anotado. Não haveremos de sentar jamais à direita de Deus Pai, o nosso poderoso Criador. Imagina um espírito que aqui na terra correu para ajudar alguém, se incumbiu de amenizar dores, foi aquele que procurou chegar primeiro aonde a dificuldade se instalou, não contribuiu de maneira alguma para que o seu tempo fosse na ociosidade, vendo-se passar as horas. Imagina alguém que durante a vida encarnada aproveitou o melhor do seu tempo em toda a sua existência, ter que depois de supostamente morrer, ficar sem fazer nada do outro lado. Nós que somos tão imperfeitos, muitas vezes entramos num período de férias do trabalho, 15 dias, 20 dias, planejamos um monte de atividades. A primeira, a segunda hora, o terceiro dia, já começa a dar desespero, desejamos fazer alguma coisa. Imagina um espírito superior ter que ficar quieto, num local, vendo a brisa, sem fazer nada. É muito difícil. Isso não vem de encontro a uma realidade. É por isso que todos nós devemos começar a pensar de que se realmente a cada um de nós, a cada uma das criaturas encarnadas, de acordo com as suas atitudes, se a cada um de nós, segundo as suas obras, como preceitua o livro Céu e Inferno, como dito por nosso Senhor Jesus Cristo, é hora de edificarmos obras producentes, que possam, em princípio, agir em benefício dos outros. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Ninguém irá a Deus, ou seja, ninguém será feliz. Ninguém estará plenamente consciente de que fizera o melhor possível se não fizer, em princípio, ao seu semelhante. É por isso que a doutrina espírita adota como lema: fora da caridade não haverá salvação. E a caridade vem de encontro a preceitos morais, mas também a caridade material. Se conseguirmos realizar os nossos intentos dentro desses parâmetros, mesmo que não sejam os melhores, os maiores expoentes, façamos, em princípio, no nosso lar, sendo aquele que apazigua, aquele que acalma, logo depois na casa onde nós frequentamos, que é o ambiente onde nós muitas vezes vemos discórdia, vemos desunião, e aonde os espíritos trevosos insuflam ainda mais. Hoje não se veem mais os médiuns incorporando nas reuniões de palestras. Antigamente, com certeza, nesta casa, como em tantas outras, era muito comum chegar lá na porta uma pessoa obsidiada. Os mais antigos devem se lembrar disso.
Nós, não é do nosso tempo, mas em Botuporanga, Senhor José de Moraes, nos primórdios, no princípio do Espiritismo, lá em Botuporanga, lá no caminho de Damasco, não eram, durante as reuniões, não era nenhuma nem duas pessoas que chegavam. Criaturas que vinham arrastadas, seguras, por 3 ou 4 outros homens tentando segurar. Hoje, os espíritos que obsidiam também evoluíram. Não se manifestam mais tal qual no passado, mas ficam ali insuflando, intuindo a discórdia. O que ele faz? Ele conhece a doutrina menos que você e está aí ocupando o local onde está. Olha lá o dirigente, só fala com ele, só fala com ela. Você não faz nada e começa a fazer crescer através de uma intuição negativa. Ou então um médium que se acha melhor, mais poderoso, ou seja, aquele médium que não estuda o livro dos médios, porque o melhor médium na verdade é o que se deixa menos enganar pelos espíritos e começa a se achar que tem ou deve ter alguma coisa a mais de benesses na casa espírita. Então, se nós temos essa condição hoje de entender que aonde nós estivermos é preciso que façamos o melhor possível de nós, no sentido de que o todo possa ser calmo, sereno, tranquilo, onde todos cresçam, todos façam do aprendizado do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, o melhor, em princípio, para o seu lar, logo depois para a sociedade que nos habita. Se tivermos essa consciência, nós com certeza iremos retornar ao mundo espiritual e nos reencontrarmos com aquela criatura que um dia nos deixou na porta do departamento da reencarnação, nos acompanhou até os instantes derradeiros, onde nós nos preparávamos para voltar para mais um embate no corpo. Nós achamos que morrer é difícil, temos um medo enorme de morrermos ou de desencarnarmos. Imagina um espírito altamente devedor, que sabe que vai vir para o corpo físico, certo de que haverá de passar por moléstias incuráveis, dificuldades financeiras, ou ainda o orgulhoso de outrora, o egoísta de outrora, sabe que vai ter tudo à sua mão, à sua mercê, mas sabe também que a sua obrigação é fazer, distribuir com o que lhe foi dado, para que o bem-estar de todos possa ser completado. É mais difícil nós encarnarmos, é mais responsável, é de maior dificuldade embrenharmos novamente na busca da reencarnação, voltarmos de novo aos embates da vida, sabendo as peripécias, as dificuldades que nós teremos que passar. Quantos não reencarnam, sabedores de que as dificuldades se assomarão, tão logo se vinculem a uma outra pessoa, talvez a mesma pessoa que no passado ele fizera atrapalhar, ele danificou, ele dificultou, está agora, depois de arrependido, desejoso de reparar o erro, voltando novamente para o embate da vida com a mesma criatura. Então, como nós não sabemos como está o estágio de evolução a nós outros, mas como nós sabemos que não existe nada errado na nossa jornada, como nós sabemos que a filosofia espírita é, na verdade, entender o que está se passando na nossa caminhada, é preciso que nós usemos da paciência, da resignação, da fé, da confiança em Deus, porque tão logo nós retornamos ao mundo espiritual, aqueles mesmos que se alegraram com os nossos acertos, ou ainda aqueles mesmos que se entristeceram com os nossos equívocos, mas que não nos deixaram, que continuam a olhar por nós, porque sabem que mais cedo ou mais tarde nós iremos acertar o passo, fazer o caminho direitinho.
porque só a reencarnação nos oferece essa oportunidade, mas retornar ao mundo espiritual nesse tribunal, entre aspas, sabendo que nós não precisaremos abaixar os olhos para nenhum daqueles que nós encontrarmos ao longo do caminho do outro lado. Que situação constrangedora nós nos depararmos com alguém a quem nós ludibriamos aqui. De encontro do outro lado, temos que abaixar o olho, porque sabemos que nós somos os errados. Que alegria encontrarmos com alguém, nós nos degladiamos aqui e sabermos que não fomos nós o errado e podemos olhar olho no olho e até mesmo vibrar no sentido de que o perdão possa realmente ser a conduta ideal, adequada ao cristão. Então, meus amigos, quando retornarmos, nós não sabemos quando. Pode ser até hoje à noite. Tomara que não. Quando retornarmos, que nós possamos fazer esse retorno, que é a coisa certa. Desde o instante em que nós aqui viemos, a única certeza que temos é que teremos que retornar. Que nós o façamos com a galhardia, com a altivez de um espírito completista, ou seja, que realizou tudo aquilo que houvera planejado no mundo espiritual para esta encarnação. Se nós não conseguimos fazer plenamente, nos esforcemos a partir de agora. Aproveitemos o tempo enquanto é hora, porque no mundo espiritual, mal ter malbaratado o tempo é uma das maiores tristezas dos espíritos que retornam a este local que nós um dia haveremos de retornar. Então, que possamos juntos, sempre lembrando Jesus, mestre, um amigo incondicional de todas as nossas horas, pastor, médico, aquele que nós recorremos através da oração e da prece. Façamos o nosso trabalho com alegria e podemos dizer: somos espíritas cristãos. Que Ele nos abençoe.